Por que a Cersei é presa nos livros? Existem 3 irmãos mercenários que o Tyrion contrata para se infiltrar nos planos da Cersei, que estava contratando mercenários. Só que depois a gente descobre que esses 3 foram contratados pelo Mindinho para irem serem contratados pelo Tyrion, para que o Tyrion fizesse eles serem contratados pela Cersei. Assim, o Mindinho ficaria de olho em todo mundo. Mas, surpreendentemente, não foi culpa do Mindinho a Cersei ser presa, e sim dela mesma. Primeiro, ela faz uma coisa até inteligente considerando a série. Ela manda um desses 3 irmãos, o Osney, matar o Alto Septão, porque mesmo que o Lancel não fosse ficar mais em Porto Real, ela tinha medo que ele tivesse contado alguma coisa que ela fez para aquele Septão, porque ele estava cada vez mais ligado à Fé dos Sete. O Osney mata o Septão, o que deveria ser bom. Só que a gente vai perceber que isso vai se tornar um pesadelo para a própria Cersei, porque a próxima pessoa que é eleita como Alto Septão é o Alto Pardal, e ele não é tão controlável assim como ela pensa. Mas é claro que isso não é o suficiente para ela ficar quieta. Ela quer se livrar da Marjorie e, percebendo que esse novo septão não se importa em poupar os nobres, ela manda o Osney para outra missão. A Marjorie ainda não consumou o casamento com o Tommen, porque ele é muito novo. Então a Cersei manda o Osney se esforçar para ser pego seduzindo a Marjorie, porque assim a Marjorie ficaria mal falada e o casamento dela com o Tommen poderia ser anulado, porque ela teria traído o rei. Não tem nada a ver com a sexualidade do irmão dela, isso é coisa da série. E depois a Cersei iria fazer com que o Tommen mandasse o Osney para a muralha como punição, onde ele mataria Jon Snow. E depois que ele completasse essas missões, além do perdão real que a Cersei daria a ele ganharia o senhorio de uma terra. Só que tem um problema. Não é porque a Marjorie não é tão inteligente quanto na série que ela é extremamente burra. Ela sabe que a virgindade de uma mulher naquela sociedade é muito importante. Então ela não cede aos avanços do Osney. Ela só flerta de volta. Então a Cersei manda o Osney confessar ao novo Alto Septão que ele dormiu com a Marjorie e com outras 2 primas dela. E ela dorme com ele de novo para ter certeza que ele vai fazer isso e que tenha algo para contar quando for falar como ele dormiu com uma rainha. Então, durante a tortura do Bardo Azul, que é outra personagem que eu tenho muita pena, ele é forçado a confessar, por assim dizer, os nomes dos amantes da Marjorie. E um deles é o Osney, que confessa ao Alto Septão que fez isso mesmo. Só que acontece outro problema. O Alto Pardal, que agora é o Alto Septão, não é burro. Ele começa a achar muito estranho que esse homem está tão feliz em ser culpado. Então, mesmo prendendo a Marjorie e suas primas, ele tortura o Osney para confirmar essa confissão. E aí ele descobre que, além da Cersei ser responsável pela morte do Septão anterior, foi com ela que ele teve relações sexuais, e não com a Marjorie. Então a Cersei é presa por acusações parecidas com a que ela fez a Marjorie. Na verdade, podemos considerar as acusações piores que a da Marjorie, porque ela é acusada de conspirar para matar uma pessoa que, teoricamente, é enviada pelos deuses. E o pior é que ela fez questão de lembrar o Alto Septão que uma rainha tem que ser protegida por alguém da guarda real, porque se a Marjorie escolhesse julgamento por combate, ela não poderia ser defendida pelo seu irmão, Garland, que é um dos melhores guerreiros atualmente. Só que isso se vira contra a Cersei, porque a Marjorie escolhe ser julgada pela fé, e a Cersei que quer ser julgada por combate, porque ela sabe que dificilmente ela seria inocentada se fosse julgada pela fé. Ou seja, além dela ser responsável pela própria prisão, ela também é responsável por diminuir significativamente a chance dela ser inocentada no julgamento por combate, porque Aerys Lockhart foi para Dorne proteger a Micella e acabou sendo morto. Balon Swan foi substituir ele para proteger a Micella. O Loras está extremamente machucado por causa de uma invasão que ele liderou, e provavelmente defenderia a irmã e não a Cersei. O Osmond Kettleblack, que é irmão do Osney, foi preso pelo Kevan Lannister por ser amante da Cersei. Se ele confessar, ele vai para a muralha, e se ele não confessar, ele vai para um julgamento por combate. O Jaime, que não tá lutando bem por causa da mão e que tá com tanta raiva da Cersei que ignora o pedido de ajuda dela e manda queimar a carta. O Boros Blount, que a Cersei não vai pedir para ele porque ela iria perder de cara. O Qyburn faz com que o Robert Strong se torne da Guarda Real depois, mas até aquele momento ela só tinha o Meryn Trant para defender ela. E mesmo ele sendo extremamente leal a ela e um guerreiro não tão ruim, eu não acho que ela colocaria a vida dela nas mãos dele.
Eu só fiz esse vídeo para mostrar o como a Cersei se sabota. É muito engraçado como o Mindinho reage às burrices da Cersei. Ele parece aquelas vizinhas fofoqueiras quando descobre que o filho do vizinho fez alguma besteira. Ele chega pra Sansa e fala: "Não acreditaria na metade do que tá acontecendo em Porto Real, querida. A Cersei cambaleia de idiotice pra idiotice, ajudada por seu conselho de surdos, mudos e cegos. Sempre julguei que ela deixaria o reino falido e se destruiria, mas nunca esperei que o fizesse assim tão depressa. É bastante irritante. Eu esperava ter 4 ou 5 anos calmos para plantar certas sementes e deixar alguns frutos amadurecer. Mas agora, ainda bem que eu prospero no caos." Sinceramente, eu acho que a gente não dá o crédito certo a Cersei. Ela conseguiu surpreender o Mindinho e se destruir em menos de 1 ano, coisa que ele só pensava que ela ia conseguir com 4 ou 5 anos. Até o Varys se beneficia da burrice da Cersei, porque ele quer o reino mergulhado no caos para que o Aegon venha como um salvador, e é isso que a Cersei proporciona a ele, um reino mergulhado no caos. Não me levem a mal, os capítulos dela são incríveis exatamente por causa disso. Depois de rever tudo, eu acho que eu tô sendo um pouco cruel demais com a Cersei. Pra ser sincera, a gente não tem capítulo dela no começo da história. A gente só começa a ter capítulo dela quando ela começa a decair. Mas a gente não pode negar que ela consegue tudo o que ela quer. Ela queria ser rainha, ela conseguiu. Ela queria que o Robert, que era marido dela e rei, morresse, e ela conseguiu. Ela queria que o Ned fosse neutralizado porque representava um perigo para ela e seus filhos, e conseguiu. Ela queria ser uma das pessoas mais importantes do reino, e conseguiu, porque ela foi regente de seus 2 filhos. Talvez eu esteja julgando muito ela pelo que eu vejo de sua queda, e não por toda a sua trajetória. Mas infelizmente é o que eu tenho para julgar. Eu posso julgar a ascensão e queda do Tyrion porque eu tenho capítulos dele desde o começo, mas dela não. Talvez no começo da história, ou antes do começo da história, ela fosse uma personagem muito inteligente, mas pelo que é mostrado nos capítulos dela atualmente, ela está se afogando cada vez mais em paranoia, delírios de grandeza e sua fascinação pelo fogo vivo. E mesmo assim, ela é uma personagem incrível de se ler, uma personagem incrível de tentar entender. Quando forem ler os livros, não esperem perfeição dela, esperem entretenimento e muita discussão sobre ela.